Então, uma boa tarde a todos e a todas. Estamos, então, em mais um encontro da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na reunião do Grupem e ArtSeed, da UERTS. Estamos no dia 17 de julho, são 15 horas e uns quebradinhos aí. E agradeço a presença de vocês. Hoje vai ser um dia bem importante, porque nós teremos o compartilhamento de trabalhos muito importantes. A gente vai começar com o nosso momento inicial, que ele é muito importante, que é o nosso momento da poesia, momento cultural para a gente. Eu trago hoje Clarice Lispector. Espero que vocês gostem. E teremos, então, o compartilhamento de 2 projetos de pesquisa que originarão, então, dissertações da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, particularmente o mestrado profissional em educação do nosso PPGED, da UERGS, que se localiza em Osório, mas atualmente se localiza em qualquer lugar do espaço, porque estamos aí na virtualidade. Então, primeiro, vai compartilhar conosco o seu projeto, a Daniele Viegas Wolff Guterres, e o trabalho dela é o Folclore na Educação Infantil, um estudo de caso em uma escola do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A seguir, nós teremos a apresentação da dissertação do Marcos Cardoso Purim, e o título do projeto dele é Educação Musical, Construção de Política Pública para a Inserção da Música na Rede Municipal de Ensino de Cidreira. Vocês vejam que a gente tem aí, está trazendo 2 redes municipais de ensino, tendo em vista também a importância de nós considerarmos a educação pública e nos voltarmos também às investigações nesse sentido, né? E depois, alguns assuntos gerais que nós teremos. Importante esse momento de compartilhamento. Mas, antes disso, quero trazer um pouco para vocês, né? Para a gente compartilhar. Clarice Lispector, importante escritora, poetisa e pensadora, né? Do nosso país aqui. Ela era ucraniana e tem um trabalho muito importante, muito profundo, e que nos toca muito em diversas questões do nosso cotidiano, do nosso pensar, trazendo também a importância de conhecermos as poetas, né, brasileiras ou que vieram de outros lugares e aqui se integraram e que compuseram e ainda compõem essa cultura brasileira importantíssima. E da Clarice Lispector, eu compartilho com vocês a poesia O Sonho. E ali eu escolhi uma imagem, e ela era uma mulher muito bonita, né? Uma mulher belíssima, e atrás os livros, né? Então, a gente estava comentando antes com o Leonardo, né, que a questão da biblioteca da gente, isso é tão importante, e a gente cultuar isso num momento que estão sendo cultivadas outras coisas que não são tão importantes, mas o saber, ele é uma coisa importante. Então, daí a escolha dessa imagem, que eu acho muito linda dela. E o poema dela, O Sonho, ela diz assim: sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector. Lindo, não? Então, com este sonho,
que a gente vai acalentar todos os dias. Nós temos vários sonhos. Neste momento, o sonho da Daniele e o sonho do Marcos é qualificar o seu projeto, e qualificarão maravilhosamente bem. E é então agora que a gente começa a compartilhar o trabalho da Daniele e depois compartilharemos o do Marcos. E é importante que a gente converse, que eles possam apresentar os seus projetos e vocês perguntarem o que tiverem que perguntar. E aqui nós estamos em família, no nosso grupo de pesquisa, para que todos possamos avançar. Então, essa é a minha parte inicial. Eu vou saindo daqui. E abrindo, então, para a Daniele poder começar a sua apresentação. Te desejo uma excelente apresentação, com muita tranquilidade, teu trabalho está ótimo. Compartilha com a gente, então, para a gente aprender um pouquinho mais contigo. Ai, o privilégio é meu, boa tarde. Dá aquele friozinho assim, né? Na barriga, coração acelera, mas vamos lá. Então, vou começar compartilhando, agradecendo também a presença de vocês nessa tarde, né? A gente sabe que é corrido, mas que bom que vocês estão aqui e que eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho, já ir me preparando, né? A opinião de vocês também é fundamental. É assim que fica, não sei agora porque eu botei em PDF. Tu bota lá em visualizar, tá? Tem aí modo de tela cheia, vê se tu achas. Tá, achei. Então é isso. Isso, agora sim, né? Espera aí que eu já... Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para você? Tá ótimo, querido. Então, vamos lá. Iniciando aqui a apresentação. Sou a Daniele Viegas Wolff Guterres, como a professora Cristina mencionou. Orientadora do meu projeto é a professora doutora Cristina Rolim Wolff-Bito, a nossa querida prof. Cristina. Sou mestranda profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERGS, Unidade Litoral Norte, e meu projeto de pesquisa de mestrado com o título Folclore e Educação Infantil, um estudo de caso em uma escola do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o qual passo a compartilhar nesse momento com vocês. A primeira etapa desse trabalho é constituída pela introdução, e nesse momento eu consigo fazer uma revisita às minhas memórias, né? E são em 3 aspectos, então, essas memórias que influenciam a minha obra, o meu projeto de pesquisa: do cunho pessoal, acadêmico e profissional. Então, assim, as influências familiares, né, foram fundamental para que eu compreendesse que o folclore é algo cotidiano, né, é o nosso fazer do dia a dia, é o nosso modo de pensar, sentir, agir. Porém, né, como a maioria das pessoas, eu não nomeava como folclore. E isso, o espaço escolar me oportunizou ampliar esses conceitos, essas concepções, né? Então, todo o acadêmico, as leituras, então eu fui indo e compreendendo que isso se nomeia e que se chama folclore. É importante sempre a gente fazer uso da palavra, né? E nomear o que se chama cada coisa. Então, isso também acontece com o nosso folclore. E nessa caminhada acadêmica, eu tive alguns encontros que me oportunizaram um interesse maior e uma curiosidade pela temática que envolve o folclore com a educação. E aí, quando entro, então, no curso de pedagogia, isso é acentuado através de um curso que eu realizo na Fiocruz. Eu tenho um professor de teatro que eu tenho contato e que ele trabalhava de forma primorosa, né, o teatro com as crianças na educação infantil com a temática do folclore. E isso despertou em mim o desejo de me lançar também junto com ele, né, nessas descobertas e trazer e oportunizar às crianças um trabalho de qualidade com essa temática. E aí, no campo profissional, né, passei por alguns estados e chego ao Rio Grande do Sul,
no ano de 2019, entro na rede municipal de ensino e uma formação a qual a escola me designou, eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de participar de uma formação no Dia do Folclore, 22 de agosto de 2019, em que a palestrante era a professora Cristina. Então foi o primeiro contato que eu tive com ela, assim, né? E antes do mestrado, acho que foi um dos únicos, né? Eu tive só mais um depois de uma formação, e eu me interessei muito por essa temática. Quando, então, eu li o edital do mestrado e vi que o folclore estava contemplado ali no programa da linha 2, eu submeti o projeto e que bom, fui aprovada, estou aqui ampliando os meus estudos e conhecimento e podendo compartilhar com vocês um pouquinho do que eu descobri nesse processo. Bom, a segunda parte da minha introdução, eu venho desenhando os percursos que me levaram a essa pesquisa. A primeira etapa sendo a revisão de literatura, seguido da metodologia, do referencial teórico, da construção dos produtos educacionais e o cronograma da pesquisa, que eu passo então a mencionar posteriormente com vocês. Antes de entrarmos na revisão de literatura, ressalto as questões de pesquisa, que então me estimulam, às quais me debruço e busco responder e compreender. A primeira e principal, quais são as concepções de professores que trabalham com a educação infantil sobre o folclore? Seguido da pergunta, qual a relação entre as concepções de professores que trabalham com a educação infantil sobre o folclore e as suas práticas docentes? E a terceira, qual a contribuição dos estudos sobre o folclore para o trabalho pedagógico na educação infantil? Então, esse projeto se debruça sobre essas questões. O objetivo geral da pesquisa, então, é investigar as concepções e práticas docentes sobre o folclore na educação infantil em uma escola do município de Porto Alegre. Entramos na etapa da revisão de literatura, que é fundamental e foi um processo de grande amadurecimento para que eu pudesse compreender melhor o meu objeto de pesquisa, as questões que envolviam. Então, como foi realizada a revisão de literatura? Através de artigos em revistas científicas online, de Qualis A1 e A2, nas áreas da educação e das artes. Os termos de busca foram folclore e cultura popular. E, com essa busca, encontrei 954 títulos sobre vários aspectos do folclore e da cultura popular e precisou, então, passar por um refino para que eu pudesse ficar apenas com aqueles artigos que realmente fossem contribuir com a temática desse estudo, que é o folclore na educação infantil, buscando compreender as concepções, práticas docentes sobre o folclore nesse espaço, nessa etapa da educação básica. Bom, então, nesse refino, selecionamos 17 títulos a partir dos anos 2000 e foram feitos também categorização desses artigos, que explicarei a seguir. A primeira parte, então, dessa seleção constitui esse quadro, que é o quadro 1, das pesquisas selecionadas para revisão de literatura, iniciando, como falei anteriormente, no ano 2000, e aí trazemos como autores Wolfenbüttel, Carvalho, Wolfenbüttel novamente, Santos, Fernandes, Pellizzoni, Souza e Brandão, nessa primeira parte da tabela. Seguido, né, aqui, continuando em 2012, Fiório, Lírio, Ferraço, Iqueda, Porto, Wolfenbüttel, da Rosa, Grosch, Lorenzini, Mansky, Gonzalez, Jesus, Nantes, Wolfenbüttel, Felice, Grezélio, Chaves e Parnoff e Vieira. Então, esses autores contribuíram para a ampliação dos meus conhecimentos e conceitos a respeito desta temática, né, em diferentes áreas, como apontei ali, na área da educação e na área das artes. E, a partir dessa seleção, foi possível elaborar alguns gráficos para um aprofundamento. O gráfico 1, então, faço a exemplificação do número de publicações por período, e aí é importante ressaltar que precisei voltar 20 anos, né, no tempo para fazer essa seleção,
visto que é uma temática em que eu tive dificuldade de encontrar materiais escritos, né? Principalmente no que tange a formação de professores e trabalho com folclore na perspectiva docente, né? Então, aqui eu fiz uma organização temporal a cada 5 anos, o que resultou em 4 pilares. Dos anos 2000 a 2005, foram encontradas 5 publicações. Dos anos 2006 a 2010, 3. 2011 a 2015, 3 também. E, por último, 2016 a 2020, encontrou-se ali 6 publicações. O gráfico 2, eu trago um comparativo do número de publicações por área do conhecimento. E por que eu trouxe esse gráfico? Até para dizer que, se fosse feita uma pesquisa em apenas uma das áreas, né, eu não teria elemento suficiente para compor a escrita dessa revisão de literatura. Então, eu precisei trabalhar com essas duas áreas, das artes e da educação, para que o meu projeto, então, ele se consolidasse, né, com maior fundamentação. Então, no ano 2000 a 2005, eu trago ali as artes com 2 publicações e a educação com 3. Então, a gente percebe que há um número maior de escrita, né, de artigos na área da educação. A partir dos anos 2006 a 2010, nós encontramos, né, tem uma diminuição dessa escrita, né, de artigos, encontramos 1 em artes e 2 em educação. No ano de 2011 a 2015, percebemos que artes nem aborda essa temática diretamente. E educação sobe, então, um número de artigo, né, em comparação com o período anterior, passa a ter 3 artigos. E, na parte final, de 2016 a 2020, nós percebemos uma inversão, onde a arte dobra o número de publicações em relação à educação, mostrando uma crescente nessa área, né, uma crescente de interesse pelas questões do folclore e da cultura popular. O gráfico 3, eu busco fazer, então, a categorização e apresentar em cinco aspectos. O primeiro deles, concepções sobre folclore e cultura popular. Né? Essas categorias, né, a partir da leitura dos artigos, elas foram se encaminhando, né? Fui compreendendo que alguns artigos eles se relacionavam, né? Eles se dialogavam melhor com essas categorias. Então, foram criadas por isso. A primeira, como disse, concepções sobre folclore e cultura popular, com 3 artigos. A segunda, relação entre folclore e educação, com 2. A terceira, a contribuição do folclore para a infância, com 4. A quarta, folclore e práticas docentes, com 4 também. E a quinta, contribuição do folclore e cultura popular para a formação dos professores, também com 4 artigos. E aí, fechando, né, fechamos a revisão de literatura, como eu disse, foi uma parte que me proporcionou ampliar, né, como sempre a professora Cristina nos ressalta, né, nós não reinventamos a roda, né, nós referenciamos e sempre buscamos saber o que foi feito antes, né, para que possamos avançar com a pesquisa, né, e não ficar batendo na mesma tecla. Então, com base nisso, fechamos ali a revisão e passamos agora a pensar a metodologia desse trabalho. A abordagem desse projeto de pesquisa, então, é de cunho qualitativo, e aí foi utilizado como referência Minayo e Flick. O método é o estudo de casos, utilizou-se o IN, Luque de André. E para a técnica de coleta de dados, há 3 instrumentos, então. É a pesquisa documental, em que farei uma leitura, né, do projeto político-pedagógico, uma análise dele, bem como dos documentos curriculares aqui do município de Porto Alegre. Em seguida, será feito também o envio do formulário para que seja conhecido, né, de forma assim inicial, os participantes da pesquisa, saber as ideias que eles têm sobre o folclore, suas práticas, e depois um aprofundamento dessas questões será oportuno através da entrevista, em que falarei diretamente com cada um e
faremos então um diálogo, a construção, né, dessas narrativas em que eles poderão expor o que pensam e como trabalham. E isso vai contribuir muito para que eu faça depois a próxima etapa, que é a análise dos dados, onde selecionamos a análise de conteúdos aos moldes de Moraes. O contexto dessa pesquisa encontra-se numa escola de educação infantil do município de Porto Alegre, será uma escola pública. Os participantes da pesquisa, a equipe diretiva, professores e monitores. E aqui ao lado encontra-se, então, um mapa, né? Um mapa disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre, e o objetivo é trazer ali as áreas da cidade, e a área dessa pesquisa será na área 6. A área 6 corresponde à Zona Sul. Passamos, então, à próxima etapa, que é o referencial teórico desta pesquisa, que se encontra em três eixos. O primeiro, folclore e cultura popular. O segundo, folclore e educação. E o terceiro, a formação de professores para o trabalho com folclore e a cultura popular. Então, passamos a abordar agora esses três eixos. O folclore e a cultura popular, ele foi pensado de modo a contemplar um breve histórico do folclore e também a concepção mais contemporânea desta temática. Na parte do breve histórico do folclore, trago então Lima, Burke, Almeida, Cavalcante e Cascudo. Esses autores foram fundamentais para que eu pudesse compreender qual foi a caminhada que o folclore trilhou. Então, Lima ele vem trazendo ali sobre a história do folclore, né, que é preciso fazer essa retrospectiva, né, ao passado para se compreender como que o popular veio a ser tema de interesse das pessoas e principalmente do mundo acadêmico, né? E aí eu trago Burke, ele faz uma pesquisa extensa sobre as culturas populares na modernidade, trazendo então todo o histórico ali das canções populares, passando pelos Green, e como isso, esse movimento, interesse pelo popular se espalhou. Bom, em seguida, ali Almeida, ele também nos ajuda a compreender um pouco essa caminhada a partir de William John Thomas, em que se cunhou a palavra folclore, né? E todo o processo que se desdobrou a partir desses estudos iniciados por Thomas e como isso vem chegando então ao Brasil. E aí Cavalcante vai ter um papel importante nesse aspecto, porque ela fala justamente sobre a forma que o folclore começa a se instituir aqui, né, nos ajuda a compreender que ali no contexto do pós-guerra houve uma preocupação para se estabelecer uma apreciação mais diferença entre os povos, né? Então o folclore ele foi utilizado dessa maneira como um elo de ligação, né, e de paz. Então, Cascudo, né, que é a nossa referência, sim, não há palavras que definam o que foi Cascudo, né, nos estudos do folclore, é fundamental, e ele tem uma obra muito importante que utilizo muito nessa pesquisa, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro, que nos ajuda, então, a compreender vários termos e também a compreender essa caminhada desses estudos a partir de tomos e tudo mais. Aqui, o folclore nos oportuniza, né? E aí, passando para a segunda parte, que é do folclore e cultura popular hoje, eu trago, então, a Carta do Folclore Brasileiro, as duas versões, tanto de 1951 quanto a mais recente, de 1995, em que fala ali o que é folclore, qual é o entendimento sobre isso, e também versa sobre as questões educacionais, que é o foco da pesquisa. E aí trago a obra de Wolfenbüttel, que foi uma pesquisa também bem aprofundada sobre os saberes das crianças, né, dos alunos, né, a perspectiva e suas vivências sobre o folclore e música folclórica, e onde ela aponta a necessidade de se fazer um estudo também das práticas docentes, né, a respeito dessa temática. E Cavalcante, novamente fechando aqui, e falando sobre o deslocamento conceitual que o folclore sofre, que a gente não pode entender o folclore como algo cristalizado, né? A dinamicidade do folclore permite que ele se adapte
a novos contextos, entre os quais o contemporâneo. E aí passamos para o tópico 2, o segundo eixo, que é folclore e educação, onde trago folclore, infância e educação infantil, um estudo extremamente importante realizado por Philippe Arié, né, e também Del Priore. Ali o Philippe ele vem trazendo importantes relatos, né, sobre esse histórico do folclore com a infância, a questão das cantigas de niná, dos brinquedos tradicionais, né, como a sociedade via e se relacionava com o folclore, a questão dos festejos, né, então essa obra dele é fundamental para o meu trabalho também, para que eu compreenda, né, essa caminhada que o folclore veio exercendo desde a antiguidade e como ele se relaciona a uma das etapas dos eixos da minha pesquisa, que é a infância, né? Porque essa pesquisa é relacionada ao contexto da educação infantil. E aí, Del Priore, né, ela também se aproveita dos estudos do Philippe Arié para trazer uma realidade do contexto brasileiro. E ela começa a fazer esse mapeamento desde a chegada dos jesuítas no Brasil, né? E vem trazendo até os tempos mais modernos como isso se desenrolou. E há uma parte da obra dela que é dedicada a falar sobre os brinquedos, né, e as brincadeiras e como as diferentes etnias elas vieram a contribuir com esse processo, né? Então, depois dessa caminhada, passo então a abordar a questão da legislação dos documentos curriculares e aí relacionados ao folclore e educação, né? E aí entram leis, decretos, né? Diretrizes que são apontadas ali como uma relação que o folclore e a educação vieram traçando até o atual contexto em que temos a base. Então, passamos pela Constituição Federal, passamos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que afirmam ali o direito à educação e o direito à cultura. Também temos a LDB de 96, que traz também a educação infantil como primeira etapa da educação básica, então foi um grande avanço. Depois nós temos os referenciais, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, em que o folclore ele vem como um tema interdisciplinar dentro das propostas, né, relacionadas à educação infantil. Então, foi um auge que o folclore teve dentro desse documento. Depois, nós temos, em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em que percebemos a ausência do termo, né? Não há referência ali ao folclore, então, e é definido apenas como cultura, né? Algo mais geral, embora tenha a base e fundamentação para o trabalho com folclore, não é apontado o nome, né? E aí, essa mesma ideia, ela se consolida na base, na BNCC 2017, que faz apenas uma referência ao folclore nos anos do sexto ao nono ano do ensino fundamental, e o atrela, então, ao ensino das artes, né? Então, a gente percebe, né, o quanto se perdeu em questão de não nomear, né, a ausência desse nome folclore, né? E isso também confunde em questões de práticas, né? O professor, ele quando não se coloca para ele como folclore, né, ele pode não dar relevância a essas questões, né? E isso é uma parte que o trabalho vem apresentando. E aí, para fechar o referencial teórico, a formação de professores para o trabalho com folclore e a cultura popular, eu trago, então, a formação continuada e saberes populares como um tema necessário, porque nós vivemos num período, né, de fragmentação, né, e essas memórias, elas são extremamente importantes para que os grupos sociais eles se mantenham, né? A continuidade histórico-social ela se dá pelo folclore, né? E o professor precisa ter esse conhecimento, mas como vimos, né, a negação ao termo compromete também que essa formação de professor para o trabalho com esses saberes populares seja realizada. E aí trago então Freire, Wolfenbüttel e Chassot, que vão ampliar um pouco essas questões,
que o saber popular ele não é apenas um posicionamento pedagógico, ele também é um posicionamento político, né, que precisamos assumir a questão da reflexão crítica sobre a nossa prática, e aí o trabalho de Wolfenbüttel vem fechando também, que é um direito, né, que essas crianças tenham e vejam a relação das suas vivências, das suas experiências cotidianas com os saberes escolares. E aí passamos à etapa da proposta de produtos educacionais. Temos 8 propostas: livro de contos populares e suas variantes, o curso de formação de professores, a proposta metodológica para o trabalho pedagógico com folclore na educação infantil, a oficina de brinquedos tradicionais com materiais recicláveis, o projeto Manifestações Folclóricas na Escola, a construção de um organograma da estrutura organizacional da escola, a revisão do projeto político-pedagógico e finalizamos com os colóquios sobre pesquisa em folclore. Vou passar a abordar resumidamente cada um deles agora. O primeiro, né, o livro de contos populares e suas variantes. Preciso destacar aqui a parceria do grupo de extensão, sem o qual não somos nada. São fundamentais para esse trabalho, né? Então, assim, a nossa gratidão enquanto mestrando, falo por mim, acredito que por todos os outros, né? É de fundamental importância essa contribuição dos colegas, né? A visão e a ampliação que eles trazem para a nossa pesquisa, e as vivências literárias para bebês e famílias, elas fundamentam esse primeiro produto do livro de contos populares e suas variantes. Ele vai estar dentro de um processo que vem sendo construído através de encontros pelo canal do YouTube, no site Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, no caso no site não, no canal do YouTube, né? Foram 4 encontros, o último irá ao ar agora no dia 30 de julho, então é um produto que já quase está completo, né? Já está quase fechando, e diretamente trabalhamos eu, a Bárbara, a Patrícia, a professora Cristina e a Alessandra, né? Mas com a contribuição de vários outros que foram fundamentais. Então, o objetivo desse produto é fazermos a contação das histórias e, em seguida, há o formulário para se saber se as pessoas conhecem esses contos, como conhecem esses contos, se há variação de personagem, e aí o convite também para que as pessoas nos recontem como elas conhecem. E aí criamos o livro, então, de contos populares e variantes. Essa é a proposta. Aqui nós temos, como segunda proposta, o curso de Educação Musical e Docência, especificamente sobre a formação para o trabalho com folclore e a cultura popular. No último dia 10 de julho, tivemos um encontro riquíssimo, maravilhoso, né, que nos oportunizou ouvir a professora doutora Ermelinda Azevedo Paizanini, maravilhosa, né, que tem um trabalho referência nessa área, e o professor doutor Tiago Silva de Amorim Jesus, que também será banca, né, desse projeto de pesquisa da qualificação. Então, foi um momento muito especial e que realmente nos deixou com aquele desejo de continuar, né? E a certeza que a formação para essa temática é muito importante. Através do relato dos participantes, isso se consolidou, né? Então, esse produto também já está em andamento, né? E a parte relativa ao folclore já foi feita. Em seguida, a proposta metodológica para o trabalho pedagógico com folclore na educação infantil também é um trabalho a ser desenvolvido com o grupo de extensão. E qual é o objetivo, né? O objetivo é criar propostas pedagógicas escritas destinadas a professores, estudantes e demais interessados. E não é um manual, né? É bom ressaltar que não é um manual pedagógico, mas são sugestões de percursos que poderão ser trilhados por docentes e pelos educandos, né? No caso, as crianças. E aí, cada professor vai poder adaptar no seu contexto, dentro da sua região, da sua realidade, as propostas, né? E elaborar outras mais, né? Então, é só uma pequena caminhada inicial para estimular que esse trabalho seja desenvolvido. A quarta proposta, a oficina de brinquedos tradicionais com materiais recicláveis.
também será desenvolvida em parceria com um grupo de extensão. Qual é a proposta? São oficinas virtuais, curtas, né, de curta duração, em que esses materiais recicláveis servirão de suporte para a criação de brinquedos tradicionais que vem atravessando gerações, né? Que passa de vovô para pai, para mãe, para tios e que hoje chega ainda às crianças, que há essa continuidade, essa é a riqueza do folclore. Então, essa oficina, ela visa também estimular a adoção de ações ecológicas, porque estaremos reutilizando materiais, né, que teriam outros destinos. Também a quebra da cultura do imediatismo, em que as coisas se dão de modo pronto, né? Então, esse desejo por criar, por experienciar situações, será estimulado através dessa oficina. O projeto de manifestações folclóricas na escola, ele surge como um quinto produto, que será desenvolvido no contexto, né, da pesquisa participante ali da escola, e visa investigar os saberes populares naquela comunidade. Vivenciar também a inserção do folclore nesse espaço escolar, e como etapas nós temos ali a definição do tema, que aí cada turma, junto com a sua professora, vai escolher um tema de interesse, seguido da sondagem dos conhecimentos prévios das crianças, da coleta de dados, né, sobre esse assunto, organização dessas informações e, por último, será feita uma apresentação, uma grande mostra na escola dessas descobertas. Então, visto a riqueza desse trabalho, né, pensa-se também na confecção, na construção de um e-book, em que nós poderemos relatar como foi, né? A escola poderá relatar através das crianças, dos professores, de todos os envolvidos, como foi construir, né, esse conhecimento junto, todos juntos, né, comunidade escolar. Número 6, nós temos a construção do organograma ou da estrutura organizacional da escola, e surge então de uma necessidade, né, quando fui dialogar com a escola sobre a pesquisa, e solicitei alguns dados sobre o número de participantes, as funções. A escola não tinha uma estrutura. E isso, embora possa parecer algo simples, né, algo que impacta, porque aí precisou fazer uma busca por essas informações. Olha, mas quantos será professores que nós temos? Ah, nós temos tantos, né? Aí, de monitores, então, foram informações que estavam soltas e que, através da construção desse organograma, nós, além de termos esses dados organizados, também teremos um diálogo sobre a importância dos diferentes atores que compõem esse espaço, cada um compreendendo melhor as suas funções e também a compreensão de como eles atuam, né, nesse espaço, como eles compreendem essa escola, né? Porque o organograma ele tem diversas formas de se organizar, a partir de hierarquias, né, que podem ser verticais, horizontais, circulares, e cada uma dessas escolhas elas refletem, né, como esses indivíduos se enxergam dentro desse contexto e que tipo de gestão ocorre ali. Então, é um produto bem interessante que será desenvolvido em parceria com esses participantes da pesquisa. O número 7, a revisão do projeto político-pedagógico, né, foi um interesse que a escola manifestou nas conversas que estamos em andamento, né? Porque, como é um ano de revisão de projeto político-pedagógico, achou-se, então, importante que, quando for feita a análise desses dados e a apresentação aos participantes, que a pesquisadora, né, possa fazer, então, os apontamentos, né, para essa comunidade e de que maneiras podemos pensar e ampliar os olhares sobre o folclore com vistas à inserção efetiva, né, nesse contexto, que não morra, né, essa temática nessa pesquisa, mas que ela continue, né, como algo de construção do grupo. Então, vai ser também de grande relevância para o contexto da pesquisa, né? E, por último, os colóquios sobre pesquisa em folclore. Esses colóquios, né,
partiu de uma parceria entre a Comissão Gaúcha de Folclore e a UERGS, a professora Cristina como elo fundamental nesse processo, né? E em várias conversas que a gente foi tendo durante as orientações, né? Eu pude participar em um momento de formação de um curso que a professora Cristina me designou na Comissão Gaúcha de Folclore, e lá muitos apontamentos de professores sobre a necessidade de se ampliar essas pesquisas no campo educacional, da dificuldade de compreensão do que era folclore. Então, esse produto ele se constitui, né, ele buscando ampliar esses olhares sobre o folclore, ampliar as pesquisas, e no caso, né, serão feitas em várias áreas, mas o nosso enfoque dentro desse produto será as pesquisas relacionadas à área educacional. E aqui, fechando ali o cronograma, a proposta, né? Tenho a alegria de dizer para vocês que inclui aqui o período de submissão ao CEP, e o nosso projeto já foi protocolado, já tem número, já andou bastante, graças a Deus, né? Então, trago ali a supervisão com a professora Cristina, que vai até o final, o período de submissão, que já está em andamento, a qualificação do projeto, agora, dia 3 de agosto, já deixo aqui o convite a todos para que estejam junto comigo nesse dia, às 19 horas. A correção depois sugerida pela banca, que será feita também, coleta de dados, transcrição, organização de dados coletados, a categorização dos dados coletados, a análise, a elaboração dos produtos, a escrita da dissertação para a defesa da dissertação de mestrado e ali depois as correções e adequações sugeridas pela banca até a entrega final, que será nos meses de julho e agosto de 2022. Então, temos uma longa caminhada, mas estamos na metade do caminho. As considerações preliminares que esse trabalho traz, então, pontuo 4 delas. Inicialmente, o amadurecimento dos aspectos abordados no projeto de dissertação, e aí trago os grupos de pesquisa, o Grupen e o Artsied, que foram fundamentais para essa minha caminhada, para esse meu amadurecimento sobre o que é pesquisa, o que é ser pesquisador. Então, o grupo foi essencial para ampliar esse meu olhar sobre a pesquisa de qualidade, né? Então, fica o meu agradecimento à professora Cristina, a todo o grupo, né? A todos os colegas, todos vocês contribuíram de alguma forma para o meu crescimento. Em seguida, eu pontuo também os produtos em andamentos que já apresentei, as vivências literárias para bebês e famílias, o curso Educação Musical e Docência e os colóquios sobre pesquisa em folclore. E, novamente, né, a participação do grupo de extensão. O interesse da escola participante pela proposta também foi algo a ser pontuado, né? Porque a proposta para a escola já encontra um espaço de acolhimento, né? Um interesse, uma escuta ao que essa pesquisa e também uma ansiedade, né, de saber o que vem por aí. Então, isso é bom, né? Porque é uma expectativa boa que encontro, né? Será também desafiador, mas com certeza o interesse já conta bastante. E aí, por último, trago a submissão da pesquisa ao Comitê de Ética, que hoje se encontra no status de apreciação ética. Então, fechando as referências bibliográficas, um pouquinho, né, da caminhada que eu trilhei, de tudo que li para fundamentar esse trabalho. E aí, o meu muito obrigada a todos pelo espaço da fala, agradecimento à professora Cristina e a todos que me ouvem hoje. Que maravilha, Dani. Parabéns, muito obrigada por compartilhar conosco o teu trabalho. E a gente chega nesse momento, né, preludiando um pouco os comentários de vocês, as perguntas, e todas são muito bem-vindas, com certeza. E que importante este olhar, né? Quero dizer para vocês que é a primeira vez que nós abrimos, então, na linha 2, essa possibilidade de orientação de trabalho em perspectiva de folclore,
E nada é por acaso nessa vida, né? Eu acho que houve e está acontecendo ainda, um amadurecimento deste pensar em torno do folclore. Eu mesma retomei algumas questões nessa perspectiva investigativa, que efetivamente foi o primeiro foco das minhas investigações. E aí depois eu parti mais para a questão das políticas públicas em educação musical propriamente dita e políticas públicas. E depois outro leque de possibilidades. E aí a gente começa, então, com esta turma, que é a turma de 2020, tendo duas pessoas se debruçando sobre folclore, que é a Daniele e a Cibele. Então, isso me alegra muito e abre, com certeza, um outro olhar nessa perspectiva, porque os olhares que nós tínhamos anteriormente, claro, eram de uma época, e talvez este olhar ou estes olhares que foram resultantes deste tipo de posicionamento mesmo que os pesquisadores em folclore tinham, causou algumas questões, né? E agora a gente está num outro momento, que é um momento de investigação, mais com alguns critérios científicos um pouco mais marcadamente aparentes. Eu quero crer que é um novo tempo que a gente está vivendo e me alegra muito. E juntamente a isso, com toda essa investigação que a Daniele está fazendo, nós temos também a participação com a Comissão Gaúcha de Folclore, e isso tem sido muito importante. Nós temos encontros aí de 2 em 2 semanas. Ontem tivemos um que foi bem importante, e nem eu imaginava que seria tanto, né? Quando a gente começa um trabalho, muitas vezes a gente não tem noção de onde vai chegar, né? Mas assim está sendo um momento de reflexão, só para vocês terem uma ideia, tanto no que diz respeito à questão do folclore propriamente dito, mas também com interlocuções com o tradicionalismo. E aí também tem uma questão a ser investigada, né? Então está muito interessante e eu tô aprendendo muito, quero dizer para vocês. Eu acho que de tudo o que eu mais extraio aí é o aprendizado que eu tô tendo, né? Isso aí. Então, temos perguntas, então vamos começar a fazer. Pode abrir o microfone. Eu vi que a Jéssica já perguntou. Então, toca a ficha, Jéssica. Não sei se tu quer que a Dani leia ali ou tu quer fazer. Tu que sabe, amor. Tanto faz, mas eu vou abrir já que estamos aí, né? Dani, super parabéns, assim, eu acho que é uma temática muito importante, assim, para, especialmente na educação infantil, né, às vezes se tem na música, nessas essas músicas da Ciranda Cirandinha, e parece que só isso é folclore, né, quando não é. Tem uma diversidade, uma gama muito grande, né, e aí eu vi que ali, eu acho que tu trouxe mais, pelo que eu entendi, uma questão mais do folclore no âmbito geral, né, não vai talvez enfocar tanto na parte musical, mas nesse sentido assim que eu daqui a pouco pensei, né, até de uma categoria, né, a própria Cristina tem, né, de alguma questão mais do folclore musical na educação infantil, ou se a ideia é mesmo falar do folclore de uma forma geral. A ideia, obrigada, Jéssica, pela sua pergunta, né? A ideia é compreender as concepções e as propostas que esses professores trabalham, né? Então, se o folclore musical ele vier, né, ele será abordado. Então, não vai partir de mim o que eu vou tratar, né? Vai partir do que os professores pontuarão a partir do formulário e da entrevista. E aí a gente vai fazer esse cruzamento de informações com as orientações dos curriculares e também perceber de que forma também isso é compreendido dentro do projeto político-pedagógico. Eu acredito que vá sim haver, né, esse aspecto do folclore musical, porque, como tu disse, muito de música, né, folclórica é trabalhado pelos professores, né, mesmo que de forma inconsciente, não sabendo, né, que é uma música folclórica, enfim,
é trabalhado, eu acredito que isso vá vir, né? Porque é uma das coisas que a educação infantil bate muito forte, né? Assim como a questão das lendas, dos contos, né? Muitos limitam o folclore a isso, né? Ou a ciranda ou a curupira, a questão de Saci, da Iara, né? De outras lendas. Então, obrigado pela tua pergunta, espero ter respondido, não sei se consegui. Excelente. E o folclore musical, ele é importantíssimo ser investigado também. Acredito que a Cibele vai focar um pouco mais nisso, talvez, né? Porque ela também vai pegar a questão da educação musical. E vamos ver o que aparece aí, né? Acho que vai ser bem legal. Que bom, Jéssica. Muito obrigada pela tua pergunta, meu anjo. Quem mais quer perguntar? Ou tem sugestões também? Babizinha, contigo. Oi, boa tarde. Eu não tenho bem especificamente uma pergunta, porque eu venho acompanhando a pesquisa da Daniela há um tempinho no grupo de literatura, enfim, e a gente anda conversando bastante sobre isso, mas eu queria fazer um comentário, dois comentários, na verdade, para te dar os parabéns pela linda pesquisa que tu está realizando. Ela está muito bem estruturada, dá para ver que tem um trabalho muito significativo na questão de organização, de categoria, e tu consegue descrever elas muito bem, e elas são muito pertinentes ao que tu está querendo investigar. Eu acho que isso é um ponto maravilhoso no teu trabalho, além da temática, né? Mas, enfim, é um ponto muito importante também, né? E outra coisa que eu queria te dizer, te dar os parabéns por usar o Peter Burke, tá? Eu acho maravilhoso o referencial, vai te dar um embasamento histórico sobre a cultura popular maravilhoso, tá? Sou suspeita para falar, mas, né, parabéns por isso. E outra para dizer que é uma honra participar de quer dizer, minúscula participação de um dos teus produtos, e que te dá os parabéns também, porque a gente já tem acompanhando, assim, né, alguns alunos no mestrado, e que legal que tu conseguiu trazer de uma forma diferente os produtos, né? Porque às vezes a ideia dos e-books, elas se repetem, mas elas sempre têm alguma coisa diferente, né? E tu conseguiu trazer, assim, um outro leque de possibilidades para os produtos, né? Então, parabéns, Dani, pelo trabalho. Beijinhos. Que maravilha. Obrigada, Babizinha. Quer comentar, Dani? Sim, também sou suspeita para falar da Bárbara. Né, ó, é love. Então, assim, é uma parceira, né, que eu encontrei, assim como vários outros parceiros que eu tenho nessa caminhada, que contribuem para esses produtos, né? Que bom, né, vindo de você, historiadora, né, que gostou da minha escolha. Eu achei importante a obra do Peter Burke, né? E aí trouxe porque ele faz bem essa trajetória, né? Muito importante. Penso que essa parte histórica a gente não pode perder, né? E o folclore, ele é isso também, né? Ele vem numa construção histórico-social, ele vem trazendo as outras gerações, então a gente precisa referenciar esses que são referências nessa área de pesquisa, e aí traz ali a trajetória dos Green, né? Que são muito conhecidos, mas pouco falados em questão histórica, né? Então achei importante trazer. E a questão dos produtos, né? O folclore, ele permite isso, né? A professora Cristina sabe, ele é dinâmico, ele está em tudo. Então, essa é apenas um recorte do que ele permite que eu possa fazer, né? E até cheguei a um ponto de falar, professora Cristina, vamos parar de ter ideia, senão eu vou ter que fazer uma dissertação só de produtos. Então, é isso. Que Obrigada, Bárbara. maravilha. Vocês percebem que ideia não é um problema, né? Que bom isso, que bom. É uma vida muito grande, né? Parabéns, Dani. Obrigada, Babizinha. Edilene, tu queres falar? Queres comentar um pouquinho, querida? Pode, se tu conseguires abrir o microfone. Não sei se a Edilene tá. Ela consegue falar, não? Que ela fez um comentário ali. Ela comenta assim, ó, penso em um enfoque musical para o folclore na educação musical inclusiva. Tu não queres comentar? Tu quer dizer que é uma ideia tua, meu anjo?
Tá bem, mas qualquer coisa tu pode falar, não tem problema algum. Muito bem. Acho que é isso, então. Temos mais alguma pergunta? Algum comentário? Quero dizer que eu fico muito feliz com essa temática e já vejo, assim, o que não é um produto aqui apresentado pela Daniele, mas é um produto que eu já vejo, que é a própria argumentação, né? A importância da argumentação acerca da temática da gente, né? O quanto a gente está apropriado, apropriada da temática para poder falar a respeito, porque isso é a grande coisa do nosso trabalho. É a gente ter a temática, a gente ter se aprofundado nela, e daí a importância da revisão de literatura, que eu nunca penso que nós possamos prescindir de tê-la, e bem feita, porque a boa revisão de literatura se dá e se apresenta na boa argumentação, né? Na boa fala a respeito. E o sonho que a gente tem como orientador, como orientadora, é que essa fundamentação se apresente em diferentes tempos e espaços. Inclusive, lá no boteco, quando a gente está tomando uma cerveja, daqui a pouco alguém diz, mas esse cara é folclórico. Não tem esses termos aí? Não, mas aquela pessoa é folclórica, que usa o termo folclore de uma maneira pejorativa. E é isso que a gente tem visto ao longo dos anos, né? Então, por isso que cada vez mais nós precisamos nos apropriar do que é realmente o folclore, e a educação, e os professores e as professoras, isso é fundamental, porque ali é a base de tudo, né? É a base de tudo. E a Dani fala que o folclore não são só lendas, o folclore não é só saber do Saci Pererê, da Iara e de não sei o quê, mas é, por exemplo, o folclore do nosso cotidiano, aqueles nossos hábitos, o nosso jeito de falar, não é, meninos? E tantas outras coisas que a gente traz aqui, né? Então, muito obrigada, Daniele, pela tua apresentação, pela seriedade. Os meninos, muito obrigada, então. Feito isso, pode falar, minha florzinha. Eu que agradeço, professora Cristina, principalmente a atenção, a orientação, né, e a parceria do grupo. Que bom, estamos todos juntos e juntas. Ok. E agora, então, nós teremos, com alegria, com admiração também pelo trabalho realizado, e também, de uma certa maneira, eu falei em relação a Daniele, né? O trabalho primoroso, bem feito, e sabe Deus que a gente puxou, né? Não, eu não deixei vocês quietos um minuto, mas agora vocês têm a consistência do trabalho, e o Marcos também, com certeza, fez um trabalho muito sério, e é muito importante. O trabalho que o Marcos está nos trazendo está também abrindo frente para a nossa luta rumo à reinserção da música na escola, né? Então, Marcos, querido, contigo agora. Uma boa apresentação. Obrigado, professora. Boa tarde, colegas, meninos e meninas. Uma questão folclórica. E eu vou pedir... já virou um folclore. Então, eu vou pedir encarecidamente que a minha colega Dani, ela possa transmitir para mim. Eu já tinha solicitado a ela. E estarei, então, já convidando de antemão a todos, né, no dia 4 de agosto, a participarem, às 19 horas, a defesa do projeto de dissertação. Depois, os interessados, eu posso estar também disponibilizando no grupo ali o formulário de inscrição para no dia estarem junto, acompanhando este momento importante da minha formação acadêmica. Pode passar, Dani. Então, o projeto de dissertação está intitulado Construção de Política Pública para a Inserção da Música na Rede Municipal de Cidreira, tendo orientadora a professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel, PPGED, Unidade Litoral Norte, e mais uma vez, então, menciono ali a defesa do projeto. Quem estiver interessado, então, depois eu posso disponibilizar o formulário.
Ok, Dani? Então, na minha introdução, eu trago 3 aspectos, né? E o primeiro está, então, baseado nas minhas influências e vivências, né? Então, eu gosto sempre de destacar um pouco da minha origem, por ser filho de professores da rede pública, né? Então, eu trato de eu costumo dizer que é uma junção, uma composição, né? Um pouco do meu pai e da minha mãe, né? Herdei esses 2 lados de atuação deles, a minha mãe professora, então, de arte, e meu pai professor de música, né? Então, desde pequena, a música ela é muito forte na minha vida. E nos 2 lados da família. Então, normalmente, em um pequeno encontro de familiares, é normal acabar, ao invés de acabar em pizza, acaba em música, né? Então, eu tenho muito forte essa referência, né? E aí acabei desenvolvendo um gosto que acabei levando para a minha vida e, consequentemente, para a minha profissão no campo da educação e, em específico, tratando da música, né? Então, eu trago tanta perspectiva da importância da música em projetos extracurriculares e sociais, na qual também participei, né, e acabei aderindo a esta causa e ao gosto por trabalhar com grupos e à frente de grupos em bandas musicais, em aulas particulares, né, e bem como das minhas vivências como o papel de educador. Pode passar, Dani. E o segundo momento, então, eu trago, né, pode passar, perdão, Dani, pode passar. Então, no segundo momento, eu trago a realidade e contextualizo o município de Cidreira, localizado no litoral norte, né, emancipado em 1988, a carinhosa praia de Cidreira, né, muitos devem conhecê-la, né, localizada a uma média de 130 quilômetros da capital Porto Alegre, tendo, então, a representatividade na pesca, na agricultura e na construção civil, e além de fortemente ser representado pelos segmentos culturais e religiosos. Filho do município de Tramandaí, e pelo último levantamento do IBGE, ela tem em média uma população de 16.500 habitantes. Em sua rede municipal, ela é constituída de 9 escolas, sendo 4 EMEIs e 4 EMEFs, nas quais estarei, então, realizando esta pesquisa na perspectiva de 3 escolas que compreendem a área que eu trabalho, que está situada do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além de um centro de atenção educando, e também na rede estadual representada por 2 escolas, sendo uma de ensino fundamental e a outra escola de ensino médio, compreendendo também o curso técnico em administração e informática. Pode passar, Dani. Desculpe que a garganta vai secando aqui. O terceiro aspecto, então, da minha introdução, eu trago fragmentos de legislações desde a época do Brasil Império, a contar do século XIX, incluindo instruções básicas no ensino de música, na educação, bem como, né, aos poucos, a inserção do professor com habilitação específica, bem como o ápice da educação musical a partir do século XX, representado a partir da década de 30 pelo canto orfeônico, representado na figura do maestro Heitor Villa-Lobos, né, figurando por quase 30 e, digamos assim, mais de 30 anos junto aos currículos escolares, né? Então nós temos a primeira metade do século XX como o ápice e a segunda metade, né, de fato, a certa extinção da música no espaço escolar, ainda assim no início da década de 60, representada pela educação musical, e na década de 70, o Brasil passando por um momento de transição política, né, e a educação também sofreu consequências, onde então, a partir da LDB 5692 de 71, passou-se a ser chamada educação artística, o que configurou, então, a representação de 4 componentes artísticos na figura de um único professor, através das artes visuais, dança, teatro e música, o que ocasionou, certamente, a extinção da música junto aos currículos escolares e a ausência destes educadores nestes ambientes. Ainda assim, né, menciono aspectos da LDB 9394, 96, sendo a mais recente, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde também menciono, através do artigo 26, mais precisamente, no inciso 6º, né, a arte tratada como desenvolvimento cultural dos alunos, né, e podendo ser, nestes 4 componentes, ainda tratando de certa imprecisão e ambiguidade nestes documentos. Ainda assim menciono esta retomada, esta reconfiguração da presença da música na escola no início do século XXI, e trago como referência, né,
aspectos da PL 330/206, que marcou então essa reconfiguração do ensino de música, que posteriormente culminou na Lei 11.769 de 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino de música na escola, sendo que ela teria um período de 3 anos para sua implementação, e ela, antes deste período, acabou tendo veto pelo presidente da República no intuito de não haver, né, profissionais habilitados para atenderem tal demanda. E finalizo, onde posteriormente irei mencionar, e mais específico, a resolução número 2 de 2016, que trata da obrigatoriedade da música em diversos órgãos e instâncias para o ensino de música na educação básica do país. Então, diante destes pressupostos, e mais especificamente na realidade na qual atuo como educador, eu trago os questionamentos da pesquisa. Pode passar, Dani. O ensino de música está implementado na rede municipal de ensino de Cidreira, Rio Grande do Sul? Caso o ensino de música esteja implementado na RME de Cidreira, como se dá esse processo? Deste modo, então, o objetivo ele consiste em investigar o ensino de música nas escolas da rede municipal de Cidreira. A seguir, então, a revisão de literatura, e eu vou destacar, assim como a colega Dani mencionou anteriormente, que foi um capítulo no qual debrucei-me grande parte, né, e aquele conceito usado também de não reinventar a roda, mas sim, a partir das publicações existentes, balizar-me a ponto de saber até que ponto estamos, e de tratativas, e do que temos como base, para a partir destes conceitos, podermos também embasar o nosso estudo, né. Então, inicialmente, a ideia era apresentar publicações sobre a operacionalização da música como componente curricular na educação básica do país. Então, essa busca ela foi obtida através de revistas de qualis A1 e A2, e os termos de busca: música na escola pública, implementação da música na escola, legislação educacional e políticas públicas e educacionais. A ideia inicial, então, ela consistia de publicações datadas dos últimos 5 anos, né, e devido a uma baixa coletânea de resultados que tratem especificamente da inserção da música na escola, então expandiu-se esse prazo a partir do ano de 2006, como anteriormente mencionei na introdução, dando ênfase ao início da construção do projeto de lei do Senado Federal, número 330 de 2006. Após, então, um acervo de 48 publicações e um refino, então, para melhor adequar esses estudos, né, resultou-se, então, em 15 publicações a partir de 2006. Aí pode passar, Dani. Então, menciono nesta tabela, em uma primeira etapa, Pena, Sobreira, Wolfenbüttel, Queiroz, Mendes, Carvalho, Gasques, Palafox, Silva, Wolfenbüttel, Ertel, Souza, Schaeffer. Pode passar, Dani. Muniz, Pinto, Baques, Wolfenbüttel, Acorce, Pires, Piloto, Scherber, Almeida, Wolfenbüttel, Pena, Souto e Wolfenbüttel. Nesse aspecto, então, eu trago em 3 blocos de publicações, né, de 2006 a 2010, 3 publicações, de 2011 a 2015, 5 publicações, e um maior número de publicações a contar de 2016, culminando em 7 publicações. Então, observa-se inicialmente que essa busca, ela se daria através de artigos em periódicos e em revistas, né? E mesmo assim, acabei me valendo também de publicações em eventos científicos que tratem desta abordagem, resultando em 27%, né, de publicações em eventos científicos e 73% de artigos em periódicos. De acordo, então, com os materiais encontrados, né, e após este refino das temáticas, então, acabei elencando em 5 aspectos a minha revisão de literatura, onde se constituem através da implementação da educação musical, não somente no Rio Grande do Sul, mas a partir também da realidade de outros estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte. Caminhos para a inserção da música na escola, música no projeto político-pedagógico,
a música na escola pública no âmbito dos conselhos regionais de desenvolvimento, e aí também chamam a atenção pela busca e um resultado que trata especificamente do âmbito da música no litoral norte, que é um material que de certa forma também me valeu como referência pelo o baixo nível de publicações tratando da região litorânea e tratando da música também nestes ambientes. E por fim, a cereja do bolo, tratando de um maior número de publicações acerca das políticas públicas educacionais. A metodologia desse trabalho pressupõe, então, a abordagem qualitativa, Trivinhos, Oliveira, Laville, Dione, o método de pesquisa através da pesquisa documental, então estarei me valendo de uma busca e uma pesquisa dentro da documentação da Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, das escolas, da Rede Municipal de Cidreira, através do PPP, através de atas e documentos referentes que possam me dar este embasamento para este levantamento. A técnica dos dados, então, será a coleta dos documentos. A análise dos conteúdos será obtida através da análise de conteúdo de Bardan, e o locus da pesquisa, o município e a Rede Municipal de Ensino de Cidreira. O referencial teórico caracteriza-se em apresentar aspectos com o objetivo de corroborar a pesquisa em andamento. Então eu trago posteriormente 5 aspectos, onde estão caracterizados através da educação musical, legislação educacional e legislação em educação musical, conceitos do projeto político-pedagógico, políticas públicas em educação e o jogo de escalas. Perdão por a garganta seca, muito rápido. Vamos lá, então. Na educação musical, então, eu trago a perspectiva de 3 teóricos que servem, né, para dar esse embasamento da importância da música na vida das pessoas, mas que antecede ainda um texto na qual eu comecei a descrever, tratando não somente de um contexto atual, mas também remetendo-me ao período paleolítico, desde o início da evolução humana, onde a música, e bem como o desenho, bem como a dança e as artes, já estavam enraizadas na vida do homem na forma mais primitiva possível. E venho fazendo esse contraponto também dizendo que muitas vezes estas experiências se dão dentro do espaço escolar. Nesse sentido, então, eu abro este tópico falando sobre Bastian, que trata a área da educação musical relacionada ao campo da ciência, bem como tendo base no modelo da pesquisa empírica, através das experiências, vivências e do olhar atencioso do pesquisador teórico. Em um segundo momento, eu trago os preceitos de Cramer, que discute o campo da educação musical ao especificar as dimensões do conhecimento pedagógico musical, sendo eles filosóficos, antropológicos, pedagógicos, sociológicos, históricos, estéticos, psicológicos e musicológicos. Ainda assim, cita a música como área de conhecimento, e aí abro aqui a fala para dizer também da relevância da música como ferramenta importante no desenvolvimento humano dos nossos estudantes. Então a música ela deve ser inserida junto às demais disciplinas como a própria música, e não como uma forma de um complemento sendo subordinado para ser auxílio para outra área do conhecimento. Encerrando então, não, volta Dani, perdão. Ainda não falei de Suanik. Isto. Então o terceiro teórico deste aspecto trata, a partir de suas contribuições, as especificidades que englobam as práticas musicais como forma de discurso, e ainda assim, os princípios que a educação musical impactam e trazem como resultado positivo no espaço escolar. Agora sim, Dani, querida. Então menciono a legislação educacional e legislação em educação musical, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mencionando a educação mais precisamente no artigo 205, sendo o direito de todos através de metas e diretrizes que norteiam a educação nacional, assim como sendo um documento supremo, na realidade, que trata de aspectos jurídicos no Brasil. Como já mencionado anteriormente, então eu trago a LDB de 96, apontando então essa parte que
diz o podendo ser música, teatro, dança e artes visuais, ainda assim caracterizando a ambiguidade e a imprecisão nestes documentos que ocasionam essas lacunas que dificultam as práticas musicais no espaço escolar de forma mais específica. Trago ainda o Plano Nacional de Educação de 2014, o PNE, com uma vigência de 10 anos a contar de sua publicação, que também trata de aspectos fecundos na questão de uma educação democrática, através de equidade, que trate de desenvolvimentos culturais na formação dos estudantes também. E, por fim, a resolução número 2, mais específico, tratando de música, tendo base, então, este incremento a partir da Lei 11.769 de 2008, né, e enfocando que ela traz a obrigatoriedade do ensino de música aos órgãos que tratam da educação nacional, atribuindo instâncias a estes. Então, entre eles menciona-se as escolas, secretarias de educação, conselho de educação, instituições de ensino superior e o Ministério da Educação. Entre eles, então, observa-se a abertura de concursos específicos para professores de música, a adequação arquitetônica do espaço escolar, formação para o quadro docente do município, aos educadores que também manifestem como uma segunda formação trabalhar com música na escola, a elaboração de materiais didáticos específicos sobre música e uma série de questões que tratam de uma forma mais específica a música nestes espaços. A seguir, então, trago conceitos do projeto político-pedagógico, o nosso famoso PPP, sendo ele um documento de importância e relevância que norteia as ações escolares em diversos aspectos, sejam eles educacionais, administrativos, pedagógicos e entre outros segmentos. Então, a partir das leituras na qual eu tive a respeito do PPP, entendo que a música, para não agir no espaço escolar de uma forma extracurricular, deve estar inserida neste documento que é o eixo, o alicerce da escola. Então, nesse quesito, eu trago aspectos de Veiga, Manfredini, Gandin e Wolfenbüttel. A seguir, então, a partir da abordagem do ciclo de políticas, menciono os teóricos ingleses Ball e Gould, 1992, e posteriormente Ball, 1994, através de contextos específicos que tratam de cada etapa da abordagem do ciclo de políticas. Nesse caso, representados pelo contexto da influência, o contexto do texto político, o contexto da prática, o contexto dos resultados ou efeitos e o contexto da estratégia política. Caracteriza, então, inicialmente, a atual fase do projeto de dissertação no qual estou a desenvolver e estou balizando-me através dos dois primeiros conceitos, sendo eles, então, o contexto da influência, onde a política é iniciada e os discursos são iniciados, onde as partes defendem seus argumentos, né, através de encontros, para que possa ser, então, dado seguimento a uma próxima etapa, que também configura-se no contexto do texto político, que trata-se diretamente da produção deste texto político, no caso do meu projeto de pesquisa, tratando-se de um projeto de lei que trate da inserção da música na rede municipal de ensino de Cidreira. Pode passar, Dani. O jogo de escalas, então, menciono, por ser uma abordagem que traz entrelaçamentos ao meu projeto de pesquisa. Nesse caso, então, o jogo de escalas consiste em enriquecer a análise social, tornando estes processos mais móveis, mais numerosos e mais presentes, e ainda reconfigurar essas iniciativas a partir de novas perspectivas. Nesse caso, então, eu tento aproximar o meu projeto de pesquisa partindo de um contexto micro, né? E gostaria também de destacar no projeto de dissertação que trago dados específicos do município de Cidreira, né, uma pequena semente em uma região que de fato não há a inserção da música na escola, e a partir desse pequeno passo, que outras redes vizinhas também possam aderir à ideia, partindo para um contexto macro, e aí menciono no decorrer e na construção deste projeto também já a abertura de discussões nos municípios com gestores públicos de Osório e Balneário Pinhal. Então, podemos passar, Dani. Eu encerro, então,
né, e passo para o próximo capítulo, que seriam os produtos. De uma forma próxima à minha colega Dani, eu também tenho 700 e poucos produtos, né? Então, a seguir menciono os colóquios sobre educação musical e políticas públicas, curso Educação Musical e Docência, o ensino de música na BNCC nos contextos do texto político e da prática, audiência pública, educação musical nas escolas de Cidreira, proposta do projeto de lei para inserção da música na RME de Cidreira, proposta metodológica para a construção da política de inserção da música na RME de Cidreira, um e-book, formação em educação musical para gestores de escola e modelo de inserção da música no PPP. Inicialmente, então, eu trago esta perspectiva já de 2 produtos que, mesmo ainda na fase do projeto de dissertação, já estão no campo da prática. Então, menciono aqui os colóquios sobre educação musical e políticas públicas, que trata de uma ação específica dos grupos de pesquisa e extensão da UERGS, mas que diretamente estão direcionadas às pesquisas no âmbito das políticas públicas, né? Então, menciono junto a mim o colega Estevão também, que está concluindo, né, a dissertação dele agora, e que a semana passada estive representando já através do 2º colóquio, onde trata aspectos específicos sobre a educação musical, legislações em música e políticas públicas. Então já seria um produto que já está, né, e cabe destacar também a participação dos grupos de extensão e dos colegas que, juntamente, eles abraçam a causa e também ajudam que a gente possa colocar nossos produtos no campo da prática. Então, podemos passar para o curso Educação Musical e Docência, no qual também convido a todos. No próximo sábado estarei fazendo a mediação, um encontro com a nossa querida professora Cristina Wolfenbittel e o colega Estevão, tratando de aspectos específicos da educação musical e legislação. Cabe destacar, mais um pouquinho, Dani, perdão. Cabe destacar também que este evento, ele trata da música nos diversos níveis de aprendizagem, né, e modalidades de ensino. Então, cabe destacar a minha participação mais diretamente no que tangencia a educação musical e legislação. Terceiro produto, então, o ensino de música na BNCC, nos contextos do texto político e da prática. Então, sob a coordenação da professora doutora Clarice Traversini, esta ação ela remete aos questionamentos sobre a presença da música na escola, bem como disciplina, mesmo com a aprovação da BNCC. Ela se caracteriza através de um encontro a ser realizado no mês de novembro, para debater sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e suas repercussões sobre o ensino de música. De certa forma, até eu não menciono a BNCC especificamente no meu projeto de pesquisa, mas cabe destacar que mesmo com a implementação da BNCC, a resolução número 2, ela tem força de uma resolução, uma força de lei, e de certa forma a gente quer, através deste estudo, ressaltar a importância da música e de uma forma mais específica no espaço escolar. Então, em nenhum momento estou anulando uma base em relação à resolução, e sim agregar base para a BNCC. Podemos passar, Dani. Audiência pública, educação musical nas escolas de Cidreira. Então, este produto compreende a organização de uma audiência pública em Cidreira de forma virtual, com o intuito de reunir um coletivo de representantes de diversos segmentos da sociedade para argumentar sobre a inserção da música nas escolas municipais da rede. Então, a ideia desta audiência pública é, através desse encontro, tratarmos de aspectos específicos e de como se dá esse processo de inserção da música na rede municipal de Cidreira. Em certos momentos deste produto, eu trago, então, a experiência do professor mestre Felipe Radicetti, que a partir do ano de 2004, através de um movimento caracterizado como intitulado Quero Educação Musical na Escola, começou a tratar junto ao Senado Federal de audiências públicas para que pudesse o assunto da inserção da música voltar à tona, né? Através de quase 50 anos de ausência, essa movimentação começar a gerar resultados positivos, que culminou no projeto de lei 330, número 330 de 2006,
e que culminou na Lei 11.769 de 2008. Assim como eu menciono uma audiência pública ocorrida na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2010 e resultou também em um artigo da professora Jussamara Souza. A professora Cristina também estava presente neste ato, que também tratou de aspectos específicos para que a retomada da música na cidade de Porto Alegre, na rede municipal de ensino de Porto Alegre, também pudesse gerar bons resultados no intuito da inserção da música na rede, que posteriormente, através da publicação do Diário Oficial de Porto Alegre de 2008, esteve então a publicação e criação dos centros musicais, que se dava através de centros, e se eu não me engano são 10 centros, né, que ofertavam o ensino de música para todas as crianças da rede municipal de ensino. Então, baseado nesses preceitos, né, a ideia é realizar no mês de dezembro uma audiência pública em Porto Alegre, através de um coletivo de segmento de autoridades, entre eles eu ressalto o Poder Executivo e Legislativo de Cidreira, assim como instituições de ensino superior lotadas no Litoral Norte por uma questão educacional, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, assim como a comunidade local, veículos de informação, da Amili Norte, que seria a Associação dos Municípios do Litoral Norte, convidar os 23 representantes da pasta da educação, assim como gestores públicos de outras cidades, para dar visibilidade a este evento, que essa informação possa ser veiculada, para que no mês de dezembro a música esteja sendo veiculada em vários municípios litorâneos, a ponto desse assunto ganhar força. E mais uma vez eu menciono, né, eu já estou iniciando tratativas, assim como no município de Cidreira, já estive reunido com os vereadores do município, com a secretária de Educação, e a ideia também é agora, posteriormente, propagar este estudo, também começar a ter contato com os representantes do município de Osório e Balneário Pinhal. Então, a ideia é, no mês de dezembro, fazer esse, carinhosamente dizendo, um circuito de audiências públicas, né, para que também isso possa ser documentado e ser também registrado, marcando o Litoral Norte como uma possível e futura, assim espera, através deste projeto de pesquisa, uma referência tratando da música no Rio Grande do Sul. O próximo passo, então, seria, de forma satisfatória, as audiências culminarem na proposta de projeto de lei para a inserção da música, e como ressalto no projeto de dissertação, inicialmente, a Rede Municipal de Ensino de Cidreira, que seria caracterizada, então, por este documento, que trata da obrigatoriedade do ensino de música na Rede Municipal de Ensino, trazendo, então, algum aspecto ainda da abordagem do ciclo de políticas, caracterizado pelo contexto do texto político. Pode passar, Dani. O próximo produto, então, intitulado Proposta Metodológica para a Construção da Política de Inserção da Música na RME de Cidreira. Então, ele se trata deste material informativo, que a ideia inicial, quando comecei a pesquisar, era, através de buscas, ter algum referencial que tratasse a música como política pública ou um passo a passo, dizendo como que eu teria que proceder, né, na construção deste documento, e através das buscas eu não localizei nenhum documento específico ou um passo a passo que pudesse me orientar. Então a ideia deste e-book, posteriormente, desde esse início de construção, onde que eu pude, como cidadão, né, recorrer e solicitar uma audiência pública, a quem eu teria que me remeter, a quem eu tenho que solicitar a abertura de um processo, assim como a realização de uma audiência pública. Então a ideia, este PDF, este e-book, trazer toda esta caminhada através de um organograma, onde eu possa colocar todos os aspectos trabalhados, as dificuldades apresentadas e os caminhos necessários para que a música vire, através de um projeto de lei, assunto e obrigatoriedade na rede municipal de ensino de outras localidades também. O próximo produto, Formação em Educação Musical para Gestores de Escola. Eu costumo dizer que é um produto que ainda está no forno, né? Que a ideia para o próximo ano, então, a gente trazer a possibilidade de formações continuadas para gestores de escolas, e aí, mais uma vez, eu menciono a parceria dos grupos de extensão e pesquisa da UERGS, a ponto que possamos estar realizando, através das experiências já apresentadas,
formações online para gestores de outras localidades do Rio Grande do Sul, assim como de outros estados, que viesse a ser uma formação online, como nos modelos já citados, como os colóquios e como o curso de Educação Musical e Docência. Próximo aspecto também trata do modelo de inserção da música no projeto político-pedagógico. Então, ele consiste em uma proposta metodológica, tratando-se da especificidade deste componente no projeto político-pedagógico. Então, a partir de contato com outras escolas que tenham a música implementada em seu PPP, e aí menciono, então, as contribuições da EMF Porto Novo e EMF Vila Monte Cristo, que tem documentado a música neste documento balizador. E a partir destas referências, a ideia, então, é que nós possamos construir a nossa proposta metodológica dentro dos documentos norteadores das escolas municipais de Cidreira, bem como que ele também possa servir, a partir desta experiência, de referência para outras redes tratando da realidade do litoral norte. Proposta de cronograma, então, menciono também alguns aspectos importantes, né? E cabe destacar que ele se dá de inúmeras formas, então, de acordo com o projeto inicial, com certeza a gente foi alterando inúmeros aspectos, mas já estou no meio desta caminhada. Mais uma vez, o dia 4 de agosto está chegando, cada dia para mim parece que o dia tem 12 horas, porque eu estou visando já o dia 4 de agosto, mas cabe destacar, né, então, que através de toda essa busca da revisão de literatura, das definições teórico-metodológicas, a elaboração do projeto, né, a temática e a que ponto eu iria trabalhar e delimitar os assuntos, então, eu tenho aqui representado através do meu cronograma, e para o próximo ano, então, se trata mais em cima da dissertação final do projeto, né, e o fechamento da dissertação na prática, através dessa pesquisa de documentos, através das experiências realizadas, onde estarei trazendo todos estes dados na dissertação final. Considerações preliminares, então, trago até o presente momento e encaro como resultados satisfatórios já, a partir desta parceria dos grupos de extensão e pesquisa, e assim como a minha colega mencionou, é de fundamental importância a gente poder dialogar estas janelas que são abertas para que a gente possa também dividir os conhecimentos, bem como aprender a partir de outros questionamentos, né? E nos termos no papel de pesquisador como constante conteúdo que está sempre em evolução, né? A gente não tem como definir um simples assunto através de um único ponto de partida. Então, apresento aqui esses resultados de forma satisfatória. É muito bom estar na companhia de vocês, assim como, dentre os objetivos no qual esperava para o presente momento, né, a criação dos produtos, e aí destaco também que está sendo algo ímpar, estar indo e representar, bem como acadêmico da UERGS, mas é algo ímpar por ter essa referência no Litoral Norte, e nós nunca tínhamos tido essa experiência no âmbito das audiências públicas. Então a ideia é sim agitar o Litoral Norte, com todo respeito, né, o termo da palavra, mas é agitar, como diz, é tocar para cima, né, porque a ideia é veicular essa informação e que ela possa ser essa referência, e quem sabe a gente ter ainda a oportunidade de ter a música implementada na rede municipal de Cidreira e nos municípios litorâneos. Então, através desse estudo, pretende-se que essa pesquisa forneça, então, esse material e essas informações pertinentes à inserção da música na escola, partindo, então, e mais uma vez eu menciono, o microespaço, podendo atingir o macroespaço, assim como na região litorânea do Rio Grande do Sul, para outras localidades do estado, e assim como outros estados brasileiros. Então, eu menciono aqui a minha referência bibliográfica, então eu não coloquei ela toda aqui, e assim partir do material que disponibilizei para vocês, né, porque senão ela fica muito grande aqui, né, então encerro a minha apresentação. Desculpe que a garganta ressecou mesmo, tá faltando saliva, eu acho. E agradeço, então, a oportunidade à professora Cristina, né, desculpe qualquer erro, mas é muito boa essa experiência, né? Eu acho que esse pré, como digamos assim, o pré, né, antes já do ato oficial da nossa banca, ele é muito válido. Então eu lhe agradeço a atenção e dos colegas por estarem prestigiando e ouvindo aqui num sábado ensolarado. Muito obrigado.
Obrigada, Marcos. Parabéns pela tua apresentação, parabéns pelo domínio da temática. Mostra, então, que tu realmente te debruçaste bastante, leste muito, e esse é o diferencial da gente, né? E que bom que a gente pode ter também, né, mais pessoas se agregando nesta que é uma luta da gente. Anteriormente eu falei da luta da questão do entendimento sobre o folclore, e também não é diferente na educação musical. Nós temos uma trajetória de idas e vindas, né, da inserção e desinserção da música nas escolas brasileiras, e aí estamos neste momento novamente de retomada, né? Não somente da música, sabemos disso, né? Mas outras áreas, por exemplo, as artes visuais já têm, de uma certa maneira, um campo um pouco mais estabelecido, porque eles estão nesta luta há um pouco mais de tempo do que nós. Então, eu acho muito importante isso, que tu estás cada vez mais apropriado, e é isso que a gente precisa, de pessoas da nossa área com conhecimento sólido para poder argumentar em todos os lugares, né? E aí é sem nenhum livro na mão, é o que está aqui que a gente conseguiu adquirir e conseguiu transformar dentro da gente. Então eu parabenizo, te agradeço a tua apresentação e vamos ouvir os nossos colegas, se querem perguntar, se querem contribuir, aqui tudo é muito bem-vindo. Com vocês. Os produtos, também muitos elogios. Eu vou ter que ter um galão de 20 aqui do lado para o dia. Que bom, que bom. Então, eu vou aproveitar para falar, prof. Cristina. Tem acompanhado a caminhada do Marcos, né, de forma próxima, a gente troca muito ali no grupo de orientandos, e assim, né, que trabalho, né, Marcos, que trabalho que tu vem desenvolvendo, assim, com a Nossa. FICO. Então, assim, só parabéns pela pesquisa, ainda tem muito para crescer, e eu vejo, assim, que, com certeza, né, esse assunto, ele precisa de uma ampliação, né, eu não compreendo muito bem, eu estou aprendendo com vocês essas questões de legislação, as questões da educação musical, mas vejo com muito bons olhos o trabalho que tu desenvolve, porque é um trabalho, acredito eu, pioneiro, né, se não foi feito, é pioneiro, em que você tem a oportunidade, então, de trazer algo tão importante para o litoral norte, é uma contribuição ímpar, né? Que você vai deixar, então, um legado com essa pesquisa, né? Parabéns. Obrigado, querida. Sem palavras. Assim, da mesma forma, né, me emociona em dizer também que a gente diretamente está ligado e daqui a pouco vai surgir um trabalho aí, políticas públicas em folclore. Vamos desenvolver aí um estudo. E te agradeço, Dani. Tu és uma referência aí também, uma parceirona, uma amigona querida, e da mesma forma, coloco minha disposição aí sempre. Te parabenizo também mais uma vez pelo teu trabalho. Muito obrigado. Mas não é de graça, tem que me ensinar o ukulele. Ah, tá. Pode deixar. Pode deixar. Não, depois. Aí, Dani. Tô lembrando disso, professor. Isso, perfeito, querida Dani. Que bom. Zezinho, tu quer perguntar, meu amor? Sim, na verdade, eu queria parabenizar os colegas, na verdade, pelo trabalho de hoje, muito aprendizado, como a Dani falou, e o Marcos também, a gente tem aprendido muito um com os outros, né, nesse momento, e primeiro falar para a Dani, né, que esse tema dela do folclore vem, como eu falei, né, vem trazendo de maneira super leve, né, mas também de grande profundidade, né, a questão do folclore, e também o Purim, né, a questão das leis, né, a gente aprende muito. Eu queria parabenizar ele também pela postura e pela performance dos ambos, né, em abordar os assuntos. E, mais uma vez, eu digo que sou fã de vocês, né. Zezinho, obrigado, querido. Tu faz parte dessa trinca aqui também. A gente aprende muito contigo e é interessante dizer também do teu trabalho, por também se valer de uma outra modalidade de ensino, né? Então a gente tem 3 pilares aí diferentes, o médio, né, a Dani no infantil, eu no fundamental e tu com a perspectiva do ensino médio, que também a gente está ansioso para te ouvir futuramente aí, tratando-se de uma área também que carece, né, de publicações e de pesquisas nesta área. Obrigado, amigão. Muito obrigado. Tamo junto, grande abraço.
Que bom, Zé. Muito obrigada pelo teu comentário também. E sem ser semana que vem, na próxima, estaremos aqui com o trabalho do José e o trabalho da Cibele também, que vai ser bem importante para nós podermos contribuir, né, também com a questão da educação musical. A gente está aqui com a Kátia, né? E eu agradeço a tua presença aqui. Tu sempre és muito bem-vinda, querida, porque também é do nosso programa, né? Participei, inclusive, da qualificação da Kátia, e agora também, né? Tu estás rumo à continuidade, né, minha flor? Olá, boa tarde, professora. Obrigada, viu? E realmente, sim, eu estou muito apaixonada aqui pela temática, que sempre me instigou muito, e assim, me sinto acolhida aqui, sim, e me sinto. Eu acho que é uma sintonia boa, assim. Estou amando ouvir as pesquisas de vocês e compartilhamento desses estudos. Muito bom, muito bom. E eu, como professora, quero aprender muito ainda com vocês, nesse grupo, e poder aí também sair reproduzindo aí, né, colocando em prática algumas sugestões que vocês estão passando aqui. Muito obrigada. Querida, que bom. Nós ficamos muito felizes, com certeza. Tivemos uma tarde muito boa, com muitos aprendizados, e a gente aqui mesmo no sábado de tarde, né, preludiando este recesso, que alguns terão, mas enfim, que também é necessário, mas a gente está aqui apresentando o nosso trabalho, conversando, falando sobre as coisas nas quais a gente acredita tanto, né? E que precisamos. Nós temos aqui, e a gente mistura e bota todo mundo no mesmo saco, a gente bota mestrado, bota especialização, graduação, iniciação científica, extensão, e esse grande caldeirão aqui, que dá uma sopa muito boa, né? Dá uma sopa saborosa e com muito conhecimento. Eu agradeço muito, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, e vamos abrindo as nossas câmeras para a gente poder fazer aquela nossa fotografia final tão querida, né? Quem puder, quem tiver a câmera, e aí a gente vai fazer a nossa fotografia bonita, né? Oi, Henrique, querido. Saudade, amado. Que bom. Ótimo. Marcos, tu sabes que o Marcos Vinícius e a Dani, a Dani e o Marcos Purim não me deixa mentir sozinho. Ele não é parecido com o Matheus? Sim. Eu tenho um aluno que agora finalizou, um aluno especial no mestrado, Marcos. Ele fez a cadeira de educação musical. Eu me lembro muito de ti quando ele está, e agora eu me lembro dele contigo aqui. Parecido, Marcos, que é do Paraná. A gente tem, assim, gente de tudo que é lugar, né? Então, que bom, querido. Que bom que tu está com a gente. É uma grande parceria que a gente tem. Kátia, o Marcos é de Brasília, para tu ter uma ideia, a gente está com o mundo aqui, né? Na parceria, que isso nos alegra bastante. Você sabe que eu fico perdido, porque é tanto Marcos, eu fico assim, gente, será que é eu dessa vez? Eu acho que agora é. É tu, Marcos. Pois é, tem o Marcos Vinícius, tem o Marcos Purim, também tem o Marcos Torquato. Eu tô cheia de Marcos na minha vida. Ele é muito parecido contigo, meu anjo, muito querido. Que bom. Então, um bom descanso. Semana que vem, aqui Estevão e Fabiane a milhão para já dar uma treinada na sua defesa, né? E depois o José e a Cibele lá no final do mês. Um beijo, gente. Ah, eu também quero dar tchau para vocês. Eu estava assistindo tudo aqui. Ela é quase uma doutora. Ela está assistindo todas as apresentações. Daqui a pouco vai ter a pesquisa da Cristal. Tchau!